E aí, nono ano, vamos lá para mais uma aula. Hoje eu vou passar para vocês o percurso 8. E esse percurso, ele fala sobre a sociedade urbana industrial e matrizes energéticas e as suas matérias-primas. Começa na página 70 do livro de vocês, tá? Matriz energética mundial. Toda vez que a gente fala sobre o conjunto de fontes de energia que tem dentro do país, ele forma uma matriz energética, tá? E aí, toda vez que ela for transformada, ela acaba sendo distribuída e usada pela população ou também pelo sistema de produção, seu sistema produtivo. Na matriz energética mundial, a gente pode dizer que as que são mais utilizadas são as de recursos fósseis. Quais seriam? O petróleo, o gás e o carvão. Aqui embaixo tem uma tabela que mostra justamente no mundo a matriz energética. Se vocês observarem bem, o petróleo ele é o que tem a maior utilização, seguido pelo carvão e o gás natural, tá? Por isso que são os combustíveis fósseis. Como eu disse na aula passada, é o que pode acabar, que vai acabar, né? No futuro. E aí, todo o percentual da matriz energética mundial, ela acaba sendo voltada pelo combustível fóssil, isso desde 2017, mostrou lá no gráfico. Entretanto, diante desse quadro que a gente vê mundial, a poluição ela está sendo causada justamente por esses combustíveis fósseis. E aí, o que os países começaram a fazer? Como a gente já sabe, eles começaram a utilizar as fontes de energia alternativa, que é mais limpa, ela não vai poluir tanto. E isso vem se intensificando a cada ano que passa. Aí, o que acaba acontecendo? Vai ocorrer uma tendência desses recursos fósseis irem diminuindo aos poucos. E aí, substituída pelas essas fontes alternativas. Isso vai ajudar no meio ambiental e também acaba sendo mais barato. Principalmente a eólica e a solar, que a gente está vendo muito no mundo inteiro. Tem uma previsão aí que até metade do século XXI vai ter muita alteração relacionada a essa matriz energética mundial. Principalmente pelas essas duas fontes que eu acabei de falar para vocês, que é a solar e a eólica. Elas vão se expandir em relação às outras, às demais, sobretudo, principalmente nos países ricos e os emergentes. Isso vai ser bem maior. Por quê? Eles são os que mais consomem energia. Aqui tem um exemplo de uma energia eólica, para vocês terem noção, o Brasil é o 8º em produção. As matérias-primas e recursos naturais. Eu queria saber se existe uma diferença entre matéria-prima e recurso natural. Sim, são diferentes, tá? Por quê? Matéria-prima é aquela substância pelo qual ela é fabricada. Ele é fabricado algum tipo de produto. Pode ser de origem vegetal, animal ou até mesmo mineral. Tá? Por exemplo, vegetal, o cacau, que faz o chocolate. No animal, o couro, que pode fabricar várias coisas, como bolsas e até mesmo sapatos. E o mineral, a bauxita, que pode fazer o alumínio, ser extraído pelo alumínio. Além dessas matérias-primas naturais, existem as que são transformadas, que são utilizadas não mais em seu estado natural. Elas acabam o quê? Sendo industrializada e modificada, muitas das vezes. É o caso do papel, que é uma matéria-prima que acaba sendo transformada. E obtido da celulose, que vem de uma matéria-prima natural, no qual a gente acaba fazendo livro, por exemplo. O minério de ferro também é um desses exemplos de recurso natural. Por quê? Ele é tirado das matrizes de jazidas do subsolo. E aí, torna-se uma matéria-prima natural para produzir o ferro. Por sua vez, o ferro é uma matéria-prima transformada. Porque a gente acaba vendo a produção do aço, que é transformado em outras coisas, como o carro. A gente pode ver várias outras utilidades aí, como o caminhão também, está dando até o exemplo. Tá? Então existe uma diferença entre a matéria-prima e o recurso natural. Lembrando, o recurso natural ele já é produzido, ele já vem da natureza, mas ele também pode ser transformado, lembra disso. Aí, uma extração de minério.
O consumo de matéria-prima, né? De acordo com o relatório do Painel Internacional de Recursos, que é da ONU, desde os anos 70, de 1970, a extração de matérias-primas elas vem aumentando, né? E isso acaba sendo de uma forma muito alarmante. Enquanto em 1970 as matérias-primas extraídas chegou a 22 bilhões de toneladas, em 2010 já chegou a 70 bilhões de toneladas. E os dados estatísticos mostram que em 2050 a população vai atingir a 9 bilhões de habitantes. E aí a utilização vai ser mais de 180 bilhões de toneladas dessas matérias-primas por ano. O crescimento populacional ele também vai, em um modo de vida, de acordo com a sociedade de consumo, vai ocorrer também o chamado de desperdício, né? A urbanização crescente vai exigir cada vez mais a quantidade desses recursos, né? Principalmente das matérias-primas naturais e transformadas. Ainda segundo a IRP, né, os países envolvidos eles são os que mais consomem, né? Mais que os menos desenvolvidos. O consumo total do petróleo no mundo também, por exemplo, os Estados Unidos, a China e a União Europeia e o Japão, eles consomem mais de 50%, para ser mais exato, 50,8% desses meios aí. E ó, de acordo com a Programação das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é a PNUMA, ele alerta que esse crescente consumo dessas matérias-primas, eles vão agravar cada vez mais o quê? O impacto ambiental. E aí vai ter vários produtos acabando, né? Vários meios acabando, vai ter esgotamento desses recursos naturais. Diante desse cenário, a gente vai ver a necessidade de repensar o nosso modo de vida na nossa base da sociedade de consumo, né? Por quê? A gente vai ter que ver um programa mundial de reciclagem, né? O mundo inteiro vai ter que pensar nesse meio de reciclagem dessas matérias-primas para poder ampliar cada vez mais. E as fontes alternativas de energia, ela também. E aí é o processo que acaba acontecendo agora, está em curso, né? A gente tenta utilizar os produtos ecologicamente sustentáveis, né? É uma das melhores formas. A cadeia de inovação, né, sobre os recursos naturais e as matérias-primas. As cadeias de inovação elas estão relacionadas à economia, relacionadas também ao conhecimento científico e tecnológico, né? É o grande propulsor da economia mundial. Essas cadeias elas acabam tendo suas etapas. Primeiro, qual é? Ele tem que ter um projeto que se pretende se desenvolver. Depois, ele vai avaliar sua viabilidade tecnológica, né? Constatando se pode, né, elaborar um próprio protótipo, né, que, ou seja, tendo o seu modelo e depois que aprova, ele começa a sua produção e aí finalmente começa a sua comercialização. Então a gente acaba vendo que existe nessas inovações as suas etapas, beleza? Ó, desde os anos 70, que quando ocorreu a última revolução, né, que é a técnico-científica e informacional, que a gente já falou, essas inovações elas vão se transformando e vai sendo muito mais utilizada como bem de consumo. Então a gente acaba tendo vários investimentos de empresas, né, e corporações, até mesmo públicas, para ir tendo cada vez mais pesquisas, para inovar cada vez mais. Por exemplo, ó, a informática, a robótica, a biotecnologia, as telecomunicações são exemplos dessas inovações que eu estou citando para vocês. Hoje, vários setores da economia utilizam eles. Esses meios aí, ó. E a disseminação por todo o mundo, principalmente nos países ricos, ou seja, desenvolvidos. Centros de pesquisas denominado Tecnopolo, aqui no Brasil a gente tem em São Paulo, ele é um fator muito determinante para impulsionar esse desenvolvimento econômico e social também de um país. E aí a mão de obra não é qualquer um, ela tem que ser uma mão de obra diferenciada, representada por cientistas, os técnicos que são totalmente qualificados a pegar essa profissão. Atualmente, para se manter essas viáveis, né, as cadeias de inovações eles devem buscar a diminuição de consumo de matéria-prima, evitando o risco de esgotamento desses recursos. Então, não pode esgotar, porque senão não tem como se trabalhar. Para vocês terem noção, ó, os 15 países que mais investem, né, nessa P&D aí, ó, todos os que estão em verde. Os Estados Unidos é o que está mais escuro ali, ó, então vocês sabem que é o que mais investe. Aí depois a gente acaba vendo China, aí tem a Austrália, o Brasil se envolve também em investimento tecnológico. Então, galera, é isso. Até a próxima aula e vai ter um trabalho sobre isso aí, beleza?